Glórias a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Olha para o irmão que está do teu lado assim: meu irmão, Deus vai falar contigo nessa noite. Deus já está falando com você nessa noite, amém? Amém? Nós temos aqui o Lucas e o Davi nos visitando. Lucas e Davi. David. Eu botei Davi. É David. Lucas e David. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O David vai fazer teste no Grêmio ali. Deus abençoe a tua vida, David. Já o teu teste é amanhã. Então, antes de você ir embora nessa noite, vamos orar por ti, tá? Para que Deus possa te abençoar, amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Hoje até a gente se assustou um pouco com aquele, pequeno vento que deu. A gente ficou um pouco preocupado. Senhor, proteja as casas. Até tivemos irmãos que teve alguns vazamentos nas telhas, no telhado dos irmãos. Por isso até perguntei para os irmãos se eles precisavam de ajuda. Eles disseram que estava tudo certo, mas que eles ficaram arrumando o telhado em casa lá porque entrou água. O vento, a gente viu na semana, mês passado, ou foi semana retrasada? Foi semana retrasada. Semana retrasada, no Paraná lá teve um vendaval terrível. E a gente se preocupa porque nos últimos tempos as atividades climáticas, principalmente Rio Grande do Sul, extremo sul do país, tem sido muito violenta. Então a gente se preocupa, Há pouco tempo, não sei se o pessoal sabe, tá vendo aqui a altura que você está sentado aí? Acima da sua cabeça aí estava de água aqui, bem aqui nessa igreja. Aqui teve água nessa altura aqui do espelho, do vidro aqui da bateria. A água veio até aqui. Mas graças a Deus, em tudo o Senhor tem nos sustentado. Ontem nós estávamos no aniversário da igreja do pastor Jorge. Estávamos lá celebrando com os irmãos. Estão celebrando 13 anos. E aquela igreja nos acolheu, Acolheu a nós, os irmãos aqui, muitos irmãos daqui da igreja. Acolheram muita gente lá na época da enchente. E nós somos muito gratos a Deus, porque eu fiquei 20 dias dormindo na igreja, literalmente dormindo na igreja, com um colchonete. Quantos dias você ficou fora de casa, Samuel? 40 dias fora de casa. Eu fiquei 20 dias lá e voltei, a água estava na rua ainda. A gente nem tinha água saída da rua, nós estávamos lá em casa, não aguentava mais ficar fora de casa. Então essas atividades climáticas aí nos causam medo, Tem muita gente traumatizada hoje na nossa cidade, traumas no coração por causa disso. Teve gente que se mudou, Diogo? Aproveitou, já pegou o embalo, já foi morar bem longe da enchente. Mas Deus não me permitiu sair. Eu até, quando a gente estava no meio da enchente, eu e a pastora, nós se olhamos e digo: e aí, pastor, o que a gente vai fazer? Vamos embora? Vamos morar em Porto Alegre? Eu disse assim: tá, e aí? E a família? E a igreja? Como é que fica? E aí a gente não arredamos o pé. Para nós seria muito fácil fugir, Não estou dizendo que os irmãos fugiram, Mas Deus não confirmou no coração de sairmos daqui. Ficamos aqui firmes e fortes. Estamos aqui para ajudar o povo de Deus. Amém? Tenho uma notícia para dar para os irmãos, que estava compartilhando ali com o irmão Samuel antes do culto. Preferi dar pessoalmente. Nós, como todos sabem, nós estávamos com um retiro, um
encontro com Deus agendado para o feriadão, só que devido a algumas ausências no final, nas últimas inscrições, o pessoal que desistiu e não completamos um número mínimo de inscrições, então a gente cancelou o encontro com Deus. E a gente entendeu que não é o momento de nós fazermos agora, né? Aprove Deus que não é este o tempo. Deus sabe de todas as coisas e nós repousamos nele, descansamos nele. Em nenhum momento eu fiquei, né, abalado emocionalmente, né? O irmão Samuel disse assim: eu fico chateado quando a gente cancela um evento da igreja, mas eu não fiquei chateado. Eu entendi que foi o próprio Deus que quis assim, né? Que quis que, amém? Deus quis assim. Até a nossa ideia, nós estávamos conversando com o pessoal da organização, que o próximo encontro nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente, para que não fique pesado para os irmãos no pagamento do encontro. Nós vamos fazer alguns galetos, para juntar os valores, né? Porque a gente notou que muita gente teve dificuldade de ir no encontro devido ao valor. Muito embora nós barateamos muito o encontro, a gente conseguiu o ônibus barato, nós conseguimos o local muito barato, mas não deu mesmo assim, né? Nós tivemos bastante desistência e a igreja não tem condições de arcar também com o valor sozinha. Então a gente optou, junto com a liderança e o pessoal que estava na organização, de adiarmos o encontro, né? Adiarmos para uma data não marcada ainda, né? Uma data que nós vamos ainda pensar, né? O que vai ser mais apropriado para nós fazermos. Amém? Amém? Glória a Deus. Damos glórias a Deus em tudo. Amém? Nós temos nessa terça-feira nosso encontro de jovens. Nessa terça nós tivemos um encontro. Até eu digo, meu Deus do céu, os irmãos, eles organizam o encontro de jovem para o pastor quebrar a dieta, né? O pastor quebrar a dieta, né? Eu tento, né? Eu tinha uma corrida agora hoje, né, para fazer. Eu focado na dieta. Vou cuidar para não fugir da alimentação. Aí chego na terça-feira, tinha uma massa com guisado aqui. Poxa, aí tá de sacanagem, né? Aí eu comi, taquei 2 pratão de massa com guisado da noite, Diogo. Acabou comigo. E tava bom, né? Não tava bom? Nossa, tinha uns pequenininhos assim, não sei onde é que vai toda aquela comida, aqueles pequenininhos que tinha ali, né? Os jovens, tinha uns jovens pequenininhos, a Bianquinha também, né? Não sei onde é que vai toda aquela comida, gente. Deus do céu. Cadê o Fabrício? Ó o Fabrício. O Fabrício manda ver, ó. O Fabrício Tadinho tá lá no cantinho dele, né? Tinha um outro jogador que não veio aqui, o jogador caro também. Aquele lá é magrinho, Diogo. Magrinho. Ele se esconde atrás da montanha assim. Eu taquei 2 pratão de massa. Tava uma delícia. Aí hoje a pastora estava brigando comigo. Não, foi ontem. Ontem ela estava brigando comigo, dizendo assim: eu queria fazer uma comida para ti, e tu tá de dieta. Mas daí chega lá na igreja, lá, tu pega a massa lá e você taca a comer, depois aí, quando eu vou fazer a comida para ti, você fica de dieta. Eu disse, tá bom, vou escolher um dia pra gente. Aí ela reclamou, né? Então tá, vou ter que separar um dia para quebrar a dieta com a pastora também. Mas vou fugir, né? Na hora que tiver servir a comida, eu vou fugir, ô Samuel. Não sair da dieta. Porque a gente o jovem não tem esse problema, a gente quer a idade mais avançada, né, Cristiano? Nosso metabolismo não é tão acelerado. Aí o cara comer qualquer coisa, comer bergamota engorda, né? Aí o cara tem que estar controlando a alimentação para poder manter o peso. Mas amém. Então na terça-feira agora nós temos
reunião de jovens, né? Sempre tem alguma coisa que o pessoal inventa aí, de mão. E tá povoado, né? Tinha uma galera aqui essa terça-feira. Parabéns para todos os jovens que têm se movido aí em prol desse trabalho. E tem sido muito bom, tem sido muito agradável estar aqui nas terças-feiras, né? É um tempo que a gente se diverte, a gente se sente à vontade, né? A gente faz dinâmicas ali, é pregado a palavra do Senhor, tem sido muito agradável mesmo, tem sido muito bom estar. Então, nesse final de semana, nós não teremos sexta-feira, nessa sexta nós não teremos o culto de oração, né? Devido ao feriadão, mas domingo o nosso culto é normal, amém, queridos? Nosso culto estará normalmente aqui. Nós temos agendado para o mês de dezembro, nós temos agendado o dia 20 de dezembro, a festa das crianças aqui na igreja. O que vai ser a festa das crianças? Nós vamos ter distribuição de cachorro quente, distribuição de balas, doces, né? E brinquedos, nós vamos colocar na rua aqui dentro da igreja e vamos deixar aberto para a comunidade vir aproveitar, né, um dia de brincadeiras. Vai ter o pessoal do Karatê fazendo uma apresentação, o Zé me confirmou, ele disse que vai falar com o grupo, ele não vai estar, mas ele tem os professores dele, os responsáveis que vão estar aqui no dia, fazendo uma apresentação do, como é que é o negócio do Karatê lá, cadê a pastora para me ajudar? Quem é que faz o Karatê? A pastora estava fazendo o Karatê, como é que é o nome daquele negócio que eles fazem lá? Não é Iá, que ele faz os barulhos, como é que é o nome daquele negócio? Que os Kata, eles vão fazer uma apresentação de Kata, que é o... Vou fazer isso aí também. Eu já faço a dança com as meninas aqui. Nós estávamos lá na igreja do Jorge ontem, lá o pessoal estava dizendo, o pastor e o pessoal da dança vieram aqui esculhambar a igreja dos outros. Vieram fazer bagunça na igreja dos outros. Então vai ter a apresentação do Karatê. A gente vai ver se a gente consegue. Ô Cris, vocês não conseguem alguém para fazer medição de pressão, fazer tipo uma coisa assim para um atendimento gratuito ao público aqui? Vocês não conseguem um pessoal lá do posto lá para fazer botar tipo no dia 20 de dezembro, nesse dia que é a apresentação das crianças, a gente faz uma medição de pressão arterial, uma medição de glicose, faz o dia D, faz, né? Se tiver alguém que trabalhe com o cabelo, quiser pentear o cabelo, alguém quiser cortar o cabelo dos irmãos aqui também, né? Vou falar com a minha cabeleireira, acho que a minha cabeleireira, eu vou cortar o cabelo, acho que terça-feira lá, acho que eu vou falar com ela, vou trocar uma ideia com ela, se ela não faz um dia gratuito de corte de cabelo aqui. Ela já fez isso uma vez, vamos ver, convidar ela. Então no sábado, é que ela trabalha, né? Mas quem sabe a gente consiga um dia D aí pro dia 20 o pessoal fazer uns trabalhos voluntários, né? Trabalho voluntário, é importante. Então no dia 20 nós vamos querer fazer isso com o intuito de atender a comunidade, né? Então a igreja vai ficar aberta o dia inteiro. Então a gente vai precisar da ajuda dos irmãos da igreja, amém, queridos? A gente vai precisar de gente aqui para ajudar a organizar, para ajudar a entregar os cachorro-quentes, para ajudar a organizar as balinhas, para ajudar a entregar e cuidar das crianças dos brinquedos, né, os monitores. É importantíssimo ter gente monitorando a criançada, porque a galera se endoideia, né? Fica tudo doido. As crianças, pá. E vai ter duas festas até no dia 20, vai ter uma festa lá no Progresso, vai ter uma festa aqui. Então, são duas festas paralelas. Isso é até bom para não ficar muita gente, né? Não ficar muita gente aqui nessa festa aqui, porque vem uma galera também lá do bairro, lá do outro lado, eles vêm de galera. E aí vem, daqui a pouco não tem espaço para comportar. A última vez que a gente fez a festa aqui,
Não tinha onde meter criança aqui, de tanta gente que tinha. Então, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que fica movimentada a festa, mas o lado ruim é que não consegue as crianças aproveitar, porque fica muita gente, fica uma fila muito grande, a criança não consegue brincar, o tempo são curtos, a gente também não consegue dar conta. Então, vai ser até bom ter duas festas ao mesmo tempo. No dia 20 de dezembro, anota aí na sua agenda, nós vamos precisar de ajuda. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou esquecendo de mais alguma coisa, de mais algum recado? Oi? Nessa sexta não vai ter oração por causa do feriadão, tá? Nessa sexta, mas na outra semana nós já retomamos normalmente. Amém? Estou esquecendo de mais alguma coisa? Me ajudem nos recados. Dízimos e ofertas. Vamos nos colocar de pé, erguer os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Queria dizer para os irmãos que a sua contribuição é muito importante. Nós temos lá o nosso QR Code para você contribuir. Temos aqui nas cadeiras os QR Codes para você poder estar contribuindo. Amados, se tem uma forma de nós expressarmos nossa fidelidade ao Senhor, de nós expressarmos o quanto nós somos gratos a Deus, é quando nós ofertamos e dizimamos. Um crente, ele precisa praticar esse exercício de dizimar e ofertar. Por quê, meus amados? Por que nós precisamos fazer isso? Porque é uma forma de nós dizermos ao mundo espiritual que nós não somos filhos do dinheiro, nós não somos dependentes do dinheiro, nós dependemos do Senhor. Quando nós ofertamos e dizimamos, nós entregamos na casa do Senhor uma semente na vida da igreja. As ofertas e os nossos dízimos, eles são para quê? Para manter o templo, para manter a casa de Deus e todas as necessidades que nós temos aqui. Eu não sou um pastor que vive do dinheiro da igreja, né? Porque eu trabalho e tenho minha renda, mas a igreja do Senhor, ela precisa de investimentos. Por exemplo, nós temos ali a cozinha para fazer, nós gostaríamos de ter um forro, uma forração na igreja, nós gostaríamos de ter um ar-condicionado na igreja, nós gostaríamos de comprar esse templo para a igreja, né? Mas para isso a gente precisa ter a ajuda de vocês, né? O pastor ainda não é rico, né? Quem sabe um dia, né, Samuel, acertamos na Mega Sena. Mas imagina se eu tivesse jogado ali na Mega Sena, tivesse ganhado 100 milhões aqui de Porto Alegre. Mas eu não jogo. Primeiro eu tenho que começar a jogar, né? Então, a sua contribuição é importante. Amém, queridos? Erga ao Senhor teus dízimos e as tuas ofertas. Pai, na tua presença, eis os teus filhos com os seus dízimos e as suas ofertas alçadas. Aqueles que porventura puderam trazer, também aqueles que porventura não puderam trazer. Pai, que tu venha abençoar sobremaneira cada semente, Senhor, lançada aqui, Senhor. Cada vida, Senhor, cada filho, cada irmão e irmã que tenha, Senhor, contribuído nessa casa, Senhor, que possa receber, Senhor, prosperidade na sua vida. No nome santo de Jesus nós oramos e te agradecemos. Pai, te pedimos que tu venha, Senhor, abrir os céus, Senhor, de fartura na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Nós te agradecemos e te aplaudimos, Jesus, amém. Pode trazer teu dízimo e tua oferta ao gasofilácio. Ó, o nosso corredor, nossa, pegou medalha esse corredor aí. Ai, João. O jogo é até com a medalha cidade. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar nessa noite o nosso irmão Samuel, que vai estar carregado de trazer a palavra do Senhor, ministrar sobre nossas vidas. Passa aqui, Samuel, por favor. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do irmão Samuel.
colocar de pé e estender as mãos sobre a vida dele? Pai, nós estamos na Tua presença. Senhor, primeiramente nós te agradecemos. Te louvamos, Deus, pela vida do Teu Filho. Pai, que nessa noite, Senhor, ele tenha liberdade no Espírito Santo de Deus. Que, Senhor, ele pregue, Senhor, a Tua palavra com temor e tremor, Senhor. Senhor, que a semente lançada aqui, Senhor, venha, Senhor, atingir, Senhor, a terra, Senhor, fértil, Senhor, que é o coração de cada filho, cada filha que está aqui. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nas Tuas mãos. E estamos aqui, Senhor, o nosso coração, Senhor, disposto, Deus, a Te ouvir. Espírito Santo, conduz o Teu Filho, Pai, quebrantado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra a tua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 25. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo de número 14. Que vai dizer assim: porque o reino dos céus é como um homem que, partindo para longe da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E logo ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que tinha recebido 5 talentos foi e negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma maneira, o que tinha recebido 2, granjeou também ele outros 2. Mas o que tinha recebido 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse-lhe: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregastes, eis que ganhei outros 2 talentos sobre eles. E disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado fui e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Li bem rapidinho porque o texto era extenso, fiquei pensando, leio um versículo, leio o outro, mas enfim, para que todos pudessem entender. Sei que é uma palavra muito conhecida, mas sempre tem aqueles que não, sempre tem alguém que não conhece todo o texto. Irmãos, sempre que eu recebo a oportunidade de pregar, eu fico pensando na hora, o que eu vou pregar? E dessa vez eu lembrei uma vez, quando eu estava no monte orando junto com outros irmãos, e o irmão, tomado pelo Espírito Santo, falou:
preguem que eu estou voltando. Avisem a minha igreja que Cristo está voltando. E aquilo, lembrei daquilo rapidamente, e aquilo incendiou o meu coração. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E esse discurso sobre talentos não é simplesmente sobre administração, sobre valores, mas é um texto que fala justamente sobre a vinda de Cristo. Esse é um texto que revela, assim como outros, que nos faz nos despertar quanto ao que faremos enquanto o Senhor não volta. Essa é uma parábola escatológica, é uma advertência. Enquanto o Senhor não vem, o que estamos fazendo aqui na terra? E é dentro deste tema, sobre o tema o que nós temos feito com os talentos que o Senhor nos confiou, o que nós temos feito enquanto ainda temos tempo para granjear, para fazer, para executar, para cumprir o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Eu sempre digo, Deus tem um plano na nossa vida. Deus quer o melhor para nós. Deus quer que a gente tenha vida e vida com abundância, e todo mundo sabe disso. Muitas pessoas já receberam revelações e profecias e sonhos, sabem o que Deus quer na vida de cada um. Só tem uma coisa que pouco é falado: Satanás também tem um plano para ti. Quando a gente cria os nossos filhos, nós fazemos planos para eles, sim ou não? Meu filho vai ser advogado, vai ser doutora, vai ser médica, vai ser policial, vai ser bombeiro. A gente sonha o que há de melhor para eles. A gente sonha que eles serão bem-sucedidos, que eles crescerão, vão se formar, vão ter a sua casa própria, vão ter filhos, um bom marido, uma boa esposa. A gente pensa isso, sim ou não? Sim ou não? Quem decide o rumo que ele vai tomar? Minha mãe queria que eu fosse policial. E um dia eu estava de maloqueiro na rua. Me ensinou a palavra, me ensinou. Fui batizado, ela estava lá, me ensinava na escolinha e tudo. Quem decidiu ir para a rua fazer o que não deve? Eu escolhi. Estamos levando a vida que estamos levando por quê? Porque a gente escolheu. Ou por acaso tem alguém que não tem vergonha na cara e teria coragem de levantar a mão e dizer: eu não sabia. O pai e a mãe ensinou. A Bíblia está ensinando há mais de 2000 anos. Deus tem levantado os seus pregadores, os seus profetas, e tem ensinado, tem anunciado. Desculpa, não temos. Deus tem um plano na nossa vida. Satanás também tem. Quem decide o rumo que a gente vai tomar somos nós. Responsabilidade da minha vida é minha. Deus me ama, Deus te ama. Deus quer te ver aqui em cima, louvando, pregando,
falando de Deus, evangelizando lá na rua, sendo canal de bênção para outras pessoas. Por outro lado, Satanás quer te ver jogado, humilhado, entristecido, abandonado, mendigando. Eu já vi uns quantos amigos meus, né, pastor? Graças a Deus, que Deus me resgatou, fez de mim um pregador. Nem queria ser, não tinha essa ambição, pastor. Mas teve outros que não tomaram esse rumo. Mas a responsabilidade é nossa. Aleluia, Jesus. Então esta parábola é uma advertência, muito mais do que uma lição sobre administração ou produtividade espiritual, mas ela é um retrato do reino e do juízo de Deus sobre os seus servos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 vai dizer assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E ele complementa e diz assim: e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem à palavra de Deus? Cristo confiou a cada um de nós muitos talentos, muitos dons, e Ele vai requerer isso. A Bíblia vai dizer: e o reino dos céus será semelhante a um homem que, ausentando-se do país, ausentando-se para longe, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Observa, lhe confiou os seus bens. Os bens de quem? Do Senhor. Aqueles talentos que foram confiados aos seus servos não era um dinheiro deles, algo que estava programado no pagamento deles, não era o adiantamento do 13º das férias, não. Era algo do Senhor. Era algo que Ele resolveu entregar nas mãos dos seus servos. Sabe esse dom que tu tem? Esse dom de conversar, de falar bem, da voz bonita, pastor. Esse dom de tocar, não é todo mundo que tem. Esse dom de amar as pessoas, de amar o que você faz, de amar, ajudar o próximo. Esse dom de poder recepcionar as pessoas na porta. Esse dom de querer ver as coisas bem organizadas na casa de Deus. Isso não vem exclusivamente de ti. Isso foi o Senhor que colocou nas tuas mãos. E vou além. A enchente veio e nos provou isso. Nem o carro que a gente paga não é nosso. A casa que a gente passa anos num financiamento também não é nossa. Nossos filhos não é meu. Por quê? Nem a minha própria vida não é minha. Pode um homem, se quiser, transformar um dos seus fios de cabelos em outra cor? Tenho eu esse poder de fazer isso? Se Deus quiser, Deus não manda enchente e não leva tudo. Não manda um furacão e não leva tudo. Não permite a enfermidade e não leva. Não é nosso. Tudo o que tu tem foi o Senhor que confiou nas tuas mãos. Zela, cuida, administra, ama, trata com carinho, porque não é teu,
Senhor e Ele confiou a ti. Cuida bem. Aleluia. Essa palavra entregar, ela tem um significado, é entregar com propósito. Entregar é o mesmo que confiar. Pensa no que tu mais ama. O Senhor confiou a ti. Será que tu pode agradecer, Senhor? Obrigado pelo que o Senhor confiou a mim. Será que tu consegue fazer isso, fechar os teus olhos e meditar por um pouquinho, por um momento, e começar a pensar em tudo que o Senhor fez, em todos os livramentos que o Senhor te deu, todas as bênçãos que o Senhor te alcançou? Tu consegue entender que isso é confiança do Senhor que está nas tuas mãos? Olha a responsabilidade que você carrega. Olha a minha responsabilidade, ó. Né, meu irmão? Olha a tua responsabilidade. Né, meu irmão? Olha aí no teu colo a tua responsabilidade. Tem valor ou não tem? É importante para ti ou não é? O Senhor confiou a ti. Aleluia. Talentos. Talento é uma unidade de peso para metais preciosos. Nos dias de Jesus, um talento valia aproximadamente 6.000 denários. Um denário era o pagamento de um dia de um trabalhador comum. Ou seja, um talento equivalia a 20 anos de trabalho de alguém que recebe um salário mínimo. Um talento é muito valor. Um talento é muita coisa. Quantos talentos você recebeu? Quanto foi entregue nas tuas mãos? O Senhor te entregou, confiou a ti, mas Ele vai requerer. Ele vai te pedir contas. Por quê? Porque é dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A tua vida é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A tua casa é para a honra e a glória do Senhor Jesus. A tua família, o teu chamado, o teu ministério, a tua vida lá fora é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Meu Deus, a igreja está quieta. Será que foi um choque? Pensar dessa forma, pastor? Que tudo que eu tenho, Deus um dia vai requerer. E a Bíblia diz: ausentando-se para longe. Significa o quê? A ascensão de Cristo. Porque os discípulos andavam com Jesus, confiavam em Jesus, porque tudo Cristo provia, tudo dava certo com Cristo, né, pastor? Só que daqui a pouco Jesus começa a vir com um assunto assim, ó: mais um pouquinho de tempo eu estou com vocês ainda, mas daqui a pouco eu não vou estar mais. E para onde eu vou agora, vocês não vão poder ir. Mas vocês conhecem o caminho. E os discípulos começam a ficar com medo, assustados com aquele assunto. Como assim? É porque mais um tempo
eu vou para o Pai. Aí os discípulos começam a pensar, mas nós vamos ficar sozinhos. Daí ele fala, não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, e quando eu chegar lá, eu vou pedir, envia, Pai, o Espírito Santo Consolador para ficar com eles. Então esta parábola, ela está se referindo justamente entre o tempo da promessa e o cumprimento, entre o envio e a volta, entre a confiança e a cobrança. E depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos fazer conta com eles. Essa expressão muito tempo, irmão, não significa um descuido. Não significa que Cristo não está nem aí, porque senão Ele não tinha enviado o Espírito Santo. Não. Mas esse muito tempo é o tempo da graça, é o tempo da paciência, é o tempo da misericórdia. 2 Pedro 3,9 diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Desde sempre os discípulos aguardavam a vinda de Cristo. João já vai terminar o livro de Apocalipse dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, expressando o extremo desejo que ele tinha pela volta de Cristo. E a igreja deve almejar por esse dia, a igreja deve orar por esse dia, deve desejar estar com Cristo. Mas a questão é, enquanto Cristo não vem, usamos os nossos talentos para ganhar o nosso irmão, a nossa irmã, o teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, o teu sogro, a tua sogra, os teus vizinhos. Usa este tempo, este período da graça para pregar a palavra, pregar o evangelho. Aproveita este tempo e te conserta na presença de Deus. Aproveita este tempo e granjeia com os dons e com os talentos que o Senhor te entregou. Ora, busca a presença do Senhor, anda na sua presença, aproveita de tudo aquilo que Ele te concede, aproveita de todas as bênçãos que Ele tem para a tua vida, mas não enterra aquilo que o Senhor te confiou. Período da graça, favor imerecido. A salvação é pela graça, mas não é de graça, né, pastor? Aproveita as oportunidades, aproveita o teu emprego, teu salário, curte, ama, esteja junto. Quero abrir um parênteses aqui de algo que o Senhor está falando comigo. O Senhor entregou talentos, 5 talentos. Um talento era o pagamento de 20 anos de um funcionário, falei aqui, né? E o Senhor entregou 5 talentos para um. Quando chegou a hora de acertar contas, aquele servo tinha quantos talentos? Quantos talentos ele tinha? Ninguém prestou atenção. O cara tinha 5 talentos. Granjeou mais? Ele tinha 5, granjeou mais quantos? Mais 5, total ele tinha? Chegou com 10 talentos. 200 anos de trabalho. E o que o seu Senhor falou? Isso é pouco.
para mim é pouco. Mas só que tu foi fiel no pouco, então sobre o muito eu vou te colocar. Então o Senhor usa aqueles 5 talentos, ainda que pareça ser muito, mas o Senhor estava apenas provando ele. E tem 2 formas que o Senhor usa para provar o crente. A primeira é no deserto. Todo aquele que é crente já há algum tempo, ele sabe, o deserto é inevitável. E o deserto, ele serve para muitas coisas. Mas o primeiro, mais forte de todo, é o aprendizado. Ah, mas eu vou ter que passar pelo deserto, meu filho. A Bíblia diz que Jesus, logo depois de ter sido batizado por João Batista, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se Jesus teve que passar pelo deserto, nós não vamos querer passar? O deserto, ele serve para nos ensinar a depender de Deus. É justamente no deserto que o Senhor prova a nossa fé. É no deserto que o Senhor prova e aprova o crente. E é muito bonito vir aqui dizer que o deserto forja ferramenta, né, pastor? É muito bonito, às vezes a gente escuta os pregadores falando, é bom tu estar na dependência de Deus, é bom tu aprender, né, pastor? Mas só quem passa pelo deserto, só quem está vivendo o momento do deserto, esperando o rancho chegar não sabe de quem, esperando quando será o momento que a cura vem, esperando o momento da bênção tão desejada. Só quem está lá no deserto, esperando o maná cair, dia após dia, sabe o quanto é doloroso. É bonito falar, mas é difícil de viver. É difícil de confiar lá no deserto. Porque no deserto a gente não enxerga o outro lado. Ah, lá está o mar, bem azulzinho, bonito, com sombra e água fresca. A gente não enxerga. O deserto é só o deserto. O deserto é tu esperar e olhar, Senhor, e agora? E água, Senhor? E ter que esperar a voz do Senhor dizer, bate na rocha. Senhor, o alimento, espera que o maná vai descer. É no deserto que o Senhor te prova. É no deserto que o Senhor te ensina a confiar nele. É no deserto que o Senhor transforma o crente. E é no deserto que a gente aprende a valorizar. Porque quando a gente estava lá comendo uma latona de arroz, né, pastor? Com uma coxa de galinha, aí a gente dizia no nosso coração, quando eu voltar lá para casa e tiver uma coxa sobre coxa, eu nem vou reclamar. Se não tiver o feijãozinho novo, não tem problema, eu vou comer o feijãozinho de 3 dias mesmo. Se tiver só pãozinho velho, eu nem vou reclamar, vou passar uma manteiguinha e vou torrar. Porque às vezes a gente tem tudo na mão. E a gente não é capaz de levantar a mão para o céu e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor proveu mais uma vez. Mas no deserto,
no deserto, tem vezes que tem que ser assim mesmo. Porque a Bíblia diz: não murmura, não reclama, ajuda, ama. A gente nem embola, só reclama, só xinga. Tudo tá ruim, nada nunca tá bom. Aí o Senhor pega: tá ruim? Então vem cá, vamos dar uma voltinha aqui no deserto. Aí é da reclamação, aí já começa a mudar, né, pastor? Aí a voz já começa a ficar mais baixinha, mais mansinha. Do cara bravo já está derramando as suas lágrimas, já está chorando. Daquela mulher que está dizendo que eu não vou fazer mais, eu não prego mais, eu não louvo mais, eu não vou mais na igreja. Ai, Senhor, eu nunca mais saio da tua presença. É no deserto. Aleluia. Tem desertos que o Senhor nos conduz, mas tem deserto que a gente mesmo entra. Vigia para não entrar no deserto por conta própria, irmão. Vigia, ora, busca, agradece mais, reclama menos, ama mais, xinga menos. Anda na presença de Deus, te conserta, aleluia. Dá valor para aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. E a primeira forma de Deus testar então o seu servo é no deserto. E a segunda é entregando o poder para ele. Há um ditado que diz que o dinheiro muda o homem. Só que não é bem assim que funciona. O dinheiro potencializa o homem. O poder potencializa aquilo que tu é. Tu é quem tu é. E a gente descobre, primeiro é lá no deserto. E a segunda forma de descobrir é dando poder para ele. E tu já parou para pensar que tu está sendo testado e provado? Se Deus já te abençoou com um talento, Deus te abençoou com 2 ou com 5, e tu nem dá bola para isso. Quantos aqui que já enterraram o seu talento? Tem gente aqui dentro, pastor, que está com o talento enterrado. Escondeu o talento. Ficou com medo, foi magoado, eu não sei. Talvez nem se deu por conta que havia recebido. Mas deixou de granjear, deixou de multiplicar, deixou de usar, se escondeu. Porque Deus não chamou ninguém para ficar no banquinho sentado sem ajudar, sem fazer. Todos nós somos responsáveis por alguma coisa. Mas o acerto de contas vai chegar. E como será bom chegar naquele dia e o Senhor olhar para nós e dizer assim, ó: servo bom e fiel. Aleluia. Servo bom e fiel. Aleluia. Este bom significa, ele tem um significado de caráter transformado. Fiel, comprometimento com o propósito. Sabe, irmãos, logo que eu me converti, seguido, o pastor já quis me escalar para pregar.
teve um período que eu quase desisti. Porque eu ia na igreja pentecostal, pastor, sabe? E os caras chegavam em cima do altar e que tá não sei o que, e que parará, e que não sei o que, e já rodavam e tal. E eu queria pregar do mesmo jeito. Queria fazer o helicóptero e tal. Só que eu sempre preguei assim. E eu achava que estava errado, pastor. E eu me sentia mal com aquilo. Por quê? Porque eu queria ser do jeito que eram os outros. Um dia me questionando e reclamando para Deus. Ai, Senhor, eu não nasci para isso. Eu não consigo, eu queria ser pregador igual o fulano, que fala um mundaréu de língua estranha e, meu Deus, é uma bênção. Daqui a pouco Deus começou a falar comigo, pastor. Cadê o fulano? Deus, o fulano parou. Queria ser igual quem mais, Samuel? Queria ser igual o fulano, e cadê o ciclano? Tá fraco, espiritual, tá pedindo oração. E aí Deus me quebrou, né? No final das contas, a gente sempre acaba tendo que dizer: tá bom, Deus, eu sei que o Senhor tem razão. Aí eu aprendi a orar: Senhor, me ensina a ser firme, a ser constante na Tua presença. Não querendo fazer igual aos outros, conforme os outros fazem, mas conforme aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Seja você mesmo, tenha a sua própria identidade. Deus te chamou do jeito que você é, com as qualidades e os defeitos que você tem, e os talentos e as coisas boas. Foi Deus que te fez, meu irmão. Ele conhece as tuas ansiedades, as tuas preocupações, Ele te conhece os teus erros e as tuas falhas, mas Ele te escolheu. Ele te escolheu e entregou muitos talentos nas tuas mãos. Se você não der crédito para essa palavra e enterrar os teus talentos, você corre o risco de chegar naquele dia e Deus olhar para você e dizer assim: ó, pregador. E aí, pregador? Ei, mulher de oração, profeta de Deus, diácono, diaconisa. Não, Senhor, eu não sou. Como não? Levita da minha casa. Aí tu tem que dizer: não, Senhor, eu não. Mas não por quê? Não, eu não era diácono, eu não fui pastor, eu não fui obreiro lá. Mas não foi por quê? Eu te escolhi, te separei, te dei livramento, te capacitei, e tu sabe que tinha capacidade para fazer. Quantas vezes revelei ao teu coração mensagens e profecias para te entregar, e tu ficou quieta, calada e te acovardou. Quantas vezes revelei a palavra no teu coração para te anunciar e para te pregar, e tu não falou. Servo mau e negligente. Desenterra o talento que há em ti. Aleluia. Desenterra. O que diremos naquele dia?
O que mostraremos nas nossas mãos? Quais os frutos? Tem duas opções: frutos ou desculpas. Os irmãos da banda podem subir já no altar. Frutos, talentos multiplicados, ou apenas desculpas? Sabe, irmão, pior do que qualquer pecado que um servo de Deus possa cometer, o pior deles é a omissão. É tu te omitir. Talvez você tenha enterrado o teu dom por alguma rejeição, por algum medo, por alguma coisa que aconteceu. Eu não sei. Eu não conheço a tua história. Não conheço a tua caminhada. Mas eu olho para a Bíblia e eu vejo Pedro. Pedro olhando para Cristo e dizer: Senhor, se for preciso por ti, eu vou dar a minha vida. Te coloca de pé. Pedro está olhando para Cristo e dizendo: por ti eu vou dar minha vida, Jesus. Jesus olha: é mesmo, Pedro? Olha que eu te conheço, Pedro. E na verdade, Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante, tu vai me negar por 3 vezes. E dá um tumulto, aquela correria toda. Jesus está sendo preso. Querem levar Pedro. E interrogam Pedro: tu conhece ele? Pedro: não. Tu anda com ele? Não. Tu é um deles? Não. E o galo canta. Quando o galo canta, ele olha para Cristo. Cristo está olhando para ele: viu, Pedro? Sabe o que é isso? É Cristo dizendo: conheço tuas falhas, conheço teu coração, conheço as tuas lutas, as tuas dores, as tuas ansiedades, as tuas preocupações. Eu te conheço, Pedro. Eu te conheço. E sabe o que o Pedro faz? Quando o Pedro cai, ele volta para a vida antiga que ele tinha. Já era, Cristo foi crucificado, eu vou voltar para a pescaria. Aí Cristo está pescando, daqui a pouco quem é que ele enxerga? Cristo, de novo, meu Deus, não tinha morrido. Jesus, o chamado tinha morrido. O chamado parecia que tinha acabado, a missão tinha acabado. Eu já tinha voltado a ser quem eu era antes. Aí Cristo chega nele: ô Pedro, vem cá, Pedro, que eu quero falar contigo, Pedro. Tu errou, Pedro, tu caiu, Pedro, eu sei, Pedro. Tu parou, Pedro, eu sei. Tu voltou para a vida antiga, eu sei, Pedro, mas vem cá, tu me ama, Pedro? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Ama mesmo, Pedro? Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Cristo pergunta a terceira vez: Pedro, tu me ama? E Pedro fica com vergonha. Sabe o que é isso? São as 3 vezes que Pedro negou lá no passado. Agora Pedro está aceitando Cristo de novo. Pedro está voltando agora. Sim, Senhor, na terceira vez. Sim, Senhor, eu te amo. O que ele esperava? Cristo dizia assim: ó, então por que tu parou? Por que tu voltou? Por que tu caiu? Por que tu me negou? Eu sei que tem muita gente assim contigo. Tu parou, tu caiu, tu errou, tu fez tudo que era errado, tu fez tudo que não era para fazer.
E tem muita gente que te aponta. Satanás tenta te acusar dia e noite. Mas o Senhor só está te perguntando: tu me ama, filho? Oh, aleluia. Tu me ama, filho, de verdade. Fecha os teus olhos e levanta a tua mão para o céu.